Olá, meus amores. Bons dias. Olha, nós aqui de novo voltamos. Voltamos para nossa aula de geografia e voltamos para continuar os nossos conhecimentos a respeito desse Brasil maravilhoso que temos a honra de fazer parte desse território. Pois bem, nós já estudamos as regiões brasileiras. Vocês têm um material, inclusive, muito rico, muito vasto aí nos arquivos de vocês, de vídeos, de explicações, de apostilas, de atividades sobre a região brasileira, que é sempre importante vocês buscar apoio neles. Tem um material muito interessante aí. E aí, como a gente já viu a divisão administrativa das regiões, a divisão brasileira administrativa das regiões feita pelo IBGE, a gente já sabe como elas foram divididas, que características foram observadas para fazerem essas divisões. E a gente também trabalhou a divisão geoeconômica, que já leva em consideração outras características. A divisão geoeconômica já divide o Brasil em apenas 3 regiões, porque ela não leva em consideração as características que o IBGE levou para dividir as 5 regiões, aquelas características que o IBGE levou em relação a questões culturais, em relação a características semelhantes sobre clima, sobre vegetação. O IBGE utilizou-se desse ponto de vista. E já a divisão geoeconômica levou em consideração mais questões de produção de riqueza, questão de distribuição de renda, questões bem econômicas, bem políticas e econômicas mesmo. Por isso, apenas 3 regiões. Uma mega região, uma região mais ou menos e uma região mais ou menos. Enfim. E aí a gente agora, a partir de agora, a gente vai começar a falar, conhecer mais minuciosamente cada uma dessas regiões. Aí, mais uma vez, eu digo, além de tudo que a gente vai estudar agora, a gente ainda vai utilizar sempre como apoio o que nós já temos de material nos nossos arquivos. Então, como a gente já ampliou bastante os nossos conhecimentos, o que nós vamos ver agora é mais uma questão mesmo de questões minuciosas mesmo, em relação a cada uma dessas regiões. É um estudo mais íntegro de mais intrínseco de cada uma dessas regiões. E aí nós vamos então começar com a nossa região norte, que está localizada, como o próprio nome diz, no norte do país, na parte norte do país. Ela é uma região composta pelos estados do Acre, com a sua capital Rio Branco, pelo estado do Amazonas, com a sua capital Manaus, Roraima, com a capital Boa Vista, Rondônia, com a capital Porto Velho, Amapá, com a capital Macapá, Pará, com a capital Belém e Tocantins, com a capital Palmas. Olha, quando a gente estuda geografia, é sempre muito importante a gente conhecer mesmo os espaços geográficos que são do nosso pertencimento. Então, conhecer o Brasil é muito interessante. Com o passar do tempo, esse conhecimento ele vai se ampliando para o continente sul-americano, com o decorrer do período para outras regiões, para outros continentes, porque você conhecer geograficamente o seu lugar de pertencimento e o seu universo de pertencimento, o mundo como um todo, é você conseguir realmente se localizar. É uma questão mesmo de localizar-se, de firmar-se e de reconhecimento externo. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. É muito comum as pessoas dizerem: eu não me incomodo com geografia porque eu não serei geógrafo. Você não precisa ser geógrafo para isso. Uma pessoa que trabalha, digamos, no setor econômico, ela vai precisar conhecer geograficamente o mundo todo, porque essas questões geográficas elas também vão atingir a parte de ganhos e de percas econômicas. E mais adiante a gente vai poder falar sobre isso.
Então, até a gente chegar nesse mais adiante, o importante é que a gente vá garantindo o que a gente está vendo agora. Então, estamos iniciando com o conhecimento minucioso de cada uma dessas regiões, para que a gente sinta-se realmente parte integrante delas, parte integrante do nosso Brasil, para que a gente possa falar, para que a gente possa defender o que temos de bonito, o que temos de rico no nosso país. Pois bem, e aí como a gente estava falando sobre as questões da observação de características para dividir administrativamente as regiões, o estado do Tocantins, por exemplo, ele há um tempo atrás ele não fazia parte da região, ele não fazia parte da região norte. Aí foram exatamente essas observações de questões culturais que eram muito semelhantes, de questões de vegetação, de clima que eram muito semelhantes com a região norte, que ele foi desmembrado da sua região inicial e trazido para a região norte. Então, o estado do Tocantins, até um tempo atrás, não fazia parte da região norte, agora sim. E veio a fazer parte da região norte por isso, por essas observações que a gente fala sobre essas questões mesmo, de clima, de vegetação, de formas de produção, de formas culturais de vida como um todo. Pois bem, a região norte, como vocês podem ver, ela é fabulosa, ela é gigantesca. Então, tudo que se fala da região norte, eu particularmente me sinto assim, sempre que falo da região norte, uma gotinha dentro de uma imensidão. Então, a região norte ela é a região, como vocês podem ver, a mais extensa, é a região mais extensa, é a que tem é a maior região do nosso país, é a região norte. Ela também é a região que concentra a maior quantidade de florestas, e aí ela também, e isso também está atrelado ao fato dela ter sido uma das últimas regiões a serem exploradas. Então, o fato dela ainda manter essa quantidade de florestas deve-se a esse fato, porque como a gente percebe, à medida em que ela está sendo explorada, o meio ambiente está sendo devastado, porque como a gente já estudou anteriormente, o homem ainda não conseguiu ter essa consciência. Por isso também é importante estudarmos geografia, para que nós, vocês, que serão os cuidadores do planeta no futuro, tenham essa consciência de que o progresso ele é super benéfico, a gente precisa sim dele, porém ele pode andar em harmonia com o meio ambiente perfeitamente. E infelizmente a gente ainda não conseguiu conscientizar a humanidade disso. E o nosso país ele está entre os piores nessa questão de consciência ambiental, infelizmente. Eu poderia passar aqui horas e horas falando sobre esses índices, mas a gente terá tempo para tratar deles mais adiante. Então, a região amazônica, a região norte, é essa região gigantesca que tem a maior extensão territorial, que tem a maior concentração de florestas. É lá também que está a maior concentração de indígenas que ainda existem no Brasil, está lá na floresta amazônica. Por isso essas questões ambientais são tão importantes de serem refletidas, de serem debatidas e de serem postas em prática o mais urgente possível. É para ontem, é para ontem. Então, os indígenas e lá na região norte, além de ter essa imensa não, digamos, não é mais imensa, deveria ser. Então, além de ter essa maior concentração indígena, ainda há indígenas que vivem no seio da floresta mesmo, sem contato e sem querer, e ainda bem que eles não querem mesmo, contato com esse mundo civilizado, com esse mundo do consumo, esse mundo do ter por ter, enfim. Então, a região norte é essa grandiosidade. Lá na região norte também está a maior bacia hidrográfica do mundo, do planeta, que é a bacia amazônica. É lá também que está concentrado, que lá também tem a maior concentração de rios, de água potável. Então, tudo que você, de minérios,
tudo que você imaginar de riquezas naturais, a região norte diz, eu apenas. Então, é uma região muito interessante de ser estudada, de ser conhecida, porque eu só posso defender o que eu conheço. Eu vou ter argumentos para defender o que eu conheço. E a região norte, ela está, enfim, o Brasil como um todo, mas a região norte, nesse momento, é uma região que está precisando sim ser conhecida para ser defendida. E lá na região norte, tudo começou a partir do ciclo da borracha, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, quando a gente for falar da formação social mesmo da região. No ano de 1616, a gente já falou na aula de história que, além dos portugueses terem vindo cá para o Brasil, mesmo quando os portugueses chegaram, outros povos já visitavam o nosso litoral. Então, o Brasil já era motivo de ambição de alguns povos. E quando eu digo ambição, não digo ambição no sentido pejorativo, não. Ambição no sentido de quererem, de pensarem na exploração e na ocupação do território, como aconteceu com os portugueses. Então, holandeses já tinham muito interesse, franceses. Então, a região norte, como todo o litoral já estava ocupado pelos portugueses, então esses outros povos estavam buscando outros lugares para adentrar ao território brasileiro. Até porque naquela época era muito... Se falar em território, qualquer lugar poderia ser território de alguém, desde que ele chegasse e ocupasse. Então, o medo dos portugueses era esse, eles tinham que ocupar o máximo possível, ou mesmo que eles não ocupassem, que eles fortalecessem, que eles criassem fortes para evitar a entrada de outros povos. Então, quando foi no ano de 1616, foi fundada em Belém um forte, que foi o Forte do Presépio, porque nessa época os holandeses, os franceses, os ingleses, todos estavam querendo adentrar pela floresta, porque no caso os portugueses eles chegaram pelo litoral. Aí eles ocuparam o litoral e foram adentrando aos poucos o Brasil. Tudo que eles encontrando de riqueza, exploravam aquela riqueza, terminando aquilo ali, eles iam em busca de mais. Por isso demoraram tanto chegar à região norte, graças a Deus. Mas, enquanto isso, outros povos tentavam chegar ao Brasil por outros lugares, dentre eles a região norte, dentre eles a floresta. E aí, a gente já estudou também isso em história, eles tinham o quê? Ou eles ocupavam para proteger, ou eles fortificavam. Então, lá na região norte, eles criaram esse forte em 1616, que foi o Forte do Presépio, mas a cidade, mas a cidade de Manaus mesmo, ela só foi fundada em 1669, a partir de um outro forte, que era o Forte de São José da Barra. Então, com a criação desses fortes, eles protegiam para que esses outros povos não adentrassem o nosso país. E aí, partindo desses fortes, a gente já sabe que, como tinham que ter pessoas lá para cuidar, para observar, para caso fosse invadido, eles estarem lá para jogar as bombas de canhões. Então, essas pessoas precisavam estar lá. E aí, a partir disso, as cidades iam surgindo. No caso, lá demorou um pouco, porque eles ainda não tinham encontrado tantas riquezas assim. Como eu falei para vocês, a gente vai falar da riqueza da borracha um pouquinho mais adiante, mas que também ela durou um período longo, inclusive, mas que cessou-se, porque como é uma riqueza de extrativismo, como diz o meu pai, de onde você tira que não coloca, acaba. Então, eles estavam preocupados só em extrair. Não estavam preocupados em cuidar da floresta, em reflorestar, enfim. E aí, tudo isso chega a um ponto em que se estagna. E aí, eles tiveram que partir para uma outra coisa que pode também se estagnar. A gente vai ver isso mais adiante. E aí, lá na região norte, nos dias atuais, além da extração, porque a região norte é uma região totalmente
do extrativismo. É uma região que tem uma economia muito forte no extrativismo de castanhas, no extrativismo de coisas da natureza e de minérios, que vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, então além dessa economia extrativista, tem também uma forte, um forte poder econômico lá em relação à produção, à montagem de automóveis e de produtos de informática, que isso acontece na Zona Franca de Manaus. Então, quando a gente pensa na região norte, automaticamente só se pensa em floresta, só se pensa em indígenas. E não é só isso, é uma região muito rica e uma região muito próspera. E que essa prosperidade, como eu falei para vocês, ela vai de encontro às questões ambientais, mas que, se a gente for inteligente, consegue-se perfeitamente unir sem nenhum prejuízo nem para um e nem para o outro, o meio ambiente com o progresso. Ok. E aí, como é que acontece toda essa economia lá? Então, a economia a economia da região norte é basicamente do extrativismo, mas também tem essas empresas multinacionais, uma boa parte delas, que se instalaram lá para isso, para trabalhar com a questão da montagem de automóveis, enfim, de automotivos e de produtos de informática, de informática e mecânica, que é, como eu falei para vocês, que fica na Zona Franca de Manaus. Mas além dessas empresas, tem a questão da mineração também. E aí, essas empresas que estão lá na região norte, para a questão do extrativismo, do extrativismo mineral falaremos depois, mas do extrativismo natural, do extrativismo das coisas da floresta, das coisas da mata mesmo. Então, é um interesse mundial pelas castanhas que tem naquela região, pelo açaí. Então, uma boa parte do que é retirado lá nem fica no nosso território. É exportado imediatamente. Uma boa parte das empresas que se instalaram lá são empresas de exportação, então elas não se preocupam muito com o mercado interno, não. É tudo para ser exportado, para serem usados nas questões alimentares, porque são frutas e sementes muito ricas em vitaminas, em nutrientes, enfim, em proteínas, e também na indústria de cosméticos. Então, esses produtos extraídos lá da floresta, são produtos muito eficazes para fazer cosméticos. E é um ramo que está em expansão e que é muito rico, ganha-se muito dinheiro com isso. Então, além disso, tem também a extração do látex, que vai dar origem à borracha, que é o látex, ele é retirado, a seiva da seringueira, que a gente também vai ver mais um pouquinho adiante sobre isso, que a grande riqueza da região norte iniciou-se a partir do látex, do ciclo da borracha. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Aí, uma das coisas, a partir de 1980, nós vamos ficar indo e vindo no tempo. A partir de 1980, lá na região norte, começou a instalar os pecuaristas, os agropecuaristas da região centro-oeste, da região sul e sudeste, sentiu a necessidade de expandir as suas terras, de expandir os seus territórios. E a região norte era essa região inabitada, digamos assim. Era essa região gigantesca e que com um grande poder de território e de terras férteis, e que eles achavam que estavam perdendo. Nossa Senhora, olha aquele absurdo de terra lá, sem ninguém usar, vamos para lá. E aí foi a partir de 1980 que começou a se instalar lá fazendas para criação de gado, para plantação de soja, enfim. E esse processo de instalação dessas fazendas lá na região norte foi desastroso. Foi e continua sendo desastroso, porque aí veio o desmatamento,
Aí veio a criação de gado desordenado. Olha, na Ilha de Marajó, por exemplo, eles começaram a criar búfalos. Gente, o búfalo ele não é nativo daqui. Então, perdeu-se o controle da criação. Eu vou buscar alguns vídeos, alguns documentários e mandar depois para vocês, somente a fim mesmo de aprendizado curioso, digamos assim, de conhecimento mesmo da curiosidade. Não que eu vá pedir isso especificamente na prova, mas a gente não vive em função do que se pede na prova. A gente vive em função de aprender, para a vida, para sempre. Então, a Ilha de Marajó começou a criar lá rebanhos de búfalo. E aí acabou-se que não é nativo, os criadores perderam completamente. Isso aconteceu também em outras regiões, das pessoas tentarem domesticar animais selvagens e depois acabam que perde o controle sobre isso. Então, aconteceu e aí quando perde o controle, nossa senhora, é terrível, porque aí vai exatamente acontecer o que a gente chama de desequilíbrio. Então, o búfalo, ele não é nativo do nosso país. E aí, os criadores perderam o controle, começou a búfalo parir absurdamente, enfim. O peso deles na terra, a questão do desmatamento para produzir alimento para eles, aí eu já não estou mais falando só do búfalo, eu já estou falando dos outros animais de grande porte que passaram a ser criados lá na região. Então, o peso do animal, a devastação ambiental que se faz, a derrubada de árvores que se faz para o plantio de alimento para esse animal e para o espaço de criação desse animal. Então, isso tudo é absurdo. Sem falar em focos de incêndios que tem o tempo todo. Agora mesmo foi se descoberto que os focos de incêndio do Pantanal, tudo indica que tenha sido feito, e a gente já sabia isso desde o princípio, né? Que tenha iniciado a partir, sempre acontece isso, a partir de criadores de gado, que ainda se utilizam a queimada como forma de limpeza do pasto. Aquele pasto fica seco no período da seca e eles tocam fogo. Que poderia, aquele pasto ali, aquela folha seca, ela pode ser utilizada para, a gente já viu isso também em ciências, ela pode ser inclusive utilizada para o fortalecimento do solo, para a criação de coisas no solo, de elementos para o próprio solo. Mas eles preferem queimar. E aí, a partir dessa queima, é que soltas de bagulhos de fogo vão para outros lugares e acabam provocando essas queimadas sem precedentes, sem controles, né? E aí a gente fica vendo e revendo os animais agonizando, a floresta agonizando por um fogo que foi provocado, que não deveria estar ali, porque ele foi provocado pelo homem. E o homem, já que ele foi se instalar naquele local, ele precisa ter essa consciência de que tudo o que ele vai retirar dali vem da natureza. E ele necessariamente precisa cuidar dessa natureza. Pois bem, e aí uma outra coisa muito forte, como eu já falei para vocês, lá na região norte, é a questão da mineração. O que também é desastroso, porque a mineração causa muitos conflitos. Inicialmente, a questão mesmo dos conflitos pessoais, dos mineradores, dos poceiros com os indígenas, com o povo nativo. E a gente já sabe que sempre o povo nativo leva a pior. E além desses conflitos, que são terríveis, tem também a questão da degradação ambiental, porque o minério, como a gente sabe, ele está no subsolo. Para ele sair do subsolo, vem escavação, vem uso de muitos produtos para o benefício daquele minério, para aquele minério sair dali e ir para as fábricas, o uso de muito material químico que fica nos rios, enfim. A gente leu sobre a barragem de Mariana, sobre o desastre de Mariana, e a gente sabe mais ou menos como isso acontece. Então, a questão da mineração tem essas duas vertentes que são desastrosas. A primeira delas são os conflitos, porque os poceiros, os donos de terra, eles vão entrando na terra indígena, eles não estão nem aí, eles vão entrando, eles têm uma ganância fora do comum. E além desses conflitos que são desastrosos,
tem essas questões ambientais, de acabar com o solo, de poluir os rios. É a gente parando realmente para fazer uma reflexão minuciosa é terrível. Então, assim, mais uma vez eu volto a dizer, o progresso é necessário, porém, precisamos estar o tempo todo buscando meios de andar lado a lado, o progresso com as questões ambientais, que tem como isso acontecer. Basta-se não ser tão ganancioso. Então, quando a gente fala nessas questões do estudo da geografia, é também levando em consideração isso, essas questões de refletir, de conhecer para defender, de conhecer para futuramente termos um meio ambiente preservado e uma economia sólida e que saiba conviver perfeitamente com o meio ambiente sem que haja essa destruição em massa que a gente está vendo. Bom, meu celular está dizendo que o meu vídeo está longo, então eu vou parar um pouquinho e eu volto só para a conclusão, que vai ser tudo muito rapidinho também, para falar um pouquinho da sociedade lá da região norte, como foi que começou a sociedade civilizada, ai que coisa, lá da região norte, viu? Até já!